leitura abriu as portas da imaginação para a Bárbara, que começou a viajar no mundo das letras desde cedo. Aos 15 anos, ela ganhou sua primeira máquina de escrever e hoje conta com 2 obras publicadas e um canal no YouTube, onde dá dicas para outros leitores. Essa paixão pela literatura é assunto do Café TV Câmara de hoje. Olá, Bárbara, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bárbara, queria que você começasse falando então como você entrou nesse mundo da leitura e da escrita. Tudo começou, uma coisa de escritora fazer, né? Essa história começou quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha 4 anos de idade. E é uma lembrança que é fruto da minha mãe também, né? Ela que me disse isso. Que ela lia na cabeceira de cama e eu ficava olhando para ela para saber o que ela estava fazendo. E eu perguntava, mãe, o que você está fazendo? E ela me dizia assim, eu estou lendo, eu quero ler também. E ela ficava com muita pena de mim, porque eu ainda era muito jovem para começar a ler. E daí ela falou, fica tranquila, quando tu for um pouquinho maiorzinha, tu vai ler e tu vai poder ler quantos livros você quiser. E daí começou, quando eu comecei a ler, eu não parei mais. Eu pegava, vivia na biblioteca pública, retirava vários livros, lia e lia muito. Fiz isso até começar a escrever. E na escrita, como é que você começou? Então, foi um pouco depois, ali no ensino médio mesmo, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu era uma leitora muito voraz, ainda sou, mas não tanto quanto naquela época. E aconteceu que eu tive uma ideia. Por que não começar a escrever as minhas próprias histórias? Só que eu comecei a próprio punho, pegava caderninhos e começava a escrever. Só que eram histórias bem simples, baseadas em outros livros que já existiam. Então não tinha nada de inédito ali. Até que o meu pai chegou com um presente para mim. E foi aí que esse presente realmente me impulsionou a entrar realmente no mundo da escrita. Porque o incentivo dele me dando uma máquina de escrever foi algo surpreendente, porque eu não esperava que ele me apoiasse dessa forma. E mais tarde eu descobri que o meu pai, ele escrevia roteiros para teatro na escola. E daí eu percebi que de repente veio dali, né, essa paixão pela escrita. E depois que eu comecei a escrever meus primeiros capítulos ali, eu peguei minha mãe, a minha mãe lendo as minhas histórias. E em vez de ela dizer assim, nossa, Bárbara, não gostei, ela me disse assim, tá, e como é que continua essa parte? Eu quero ler. A minha mãe foi a primeira pessoa que leu, gostou, e eu acabei comentando com as minhas colegas na escola. E elas me disseram assim, Bárbara, traz que eu quero dar uma olhadinha. E assim aquele manuscrito passou de mão em mão numa sala de aula no ensino médio. Foi aí que veio o apoio, assim, eu não esperava, porque quando eu escrevia para mim. Todo escritor escreve para si. Mas é muito bom saber que alguém se identifica com aquela história e quer fazer parte disso também. Então, os seus pais, eles sempre te apoiaram nessa decisão de seguir como escritora? De certa forma, sim. Não era aquele... A minha mãe sempre, porque ela me incentivou na leitura e também lendo esses primeiros capítulos. E ela tem muito orgulho disso tudo, né? Mas o meu pai, ele sempre foi muito quieto. Ele não dizia, nossa, Bárbara, que legal. Ele deu uma máquina. Mas quando ele deu a máquina, eu fiquei surpresa. Tipo, foi a forma mais bonita de dizer que me amava. Porque ele não era aquela pessoa que eu te amo, filha, tô aqui contigo. Ele estava ali comigo, mas demonstrando de outra forma. E depois disso, acho que ele se arrependeu, porque eu escrevia no porão de casa e fazia muito barulho, né? Essas máquinas são de metal. E ele dormia cedo, e eu ficava até as 11 horas da noite teclando lá, porque vinha, a inspiração vinha e eu tinha que escrever. Então, depois disso, talvez ele tenha se arrependido um pouquinho. Você escreve livros de suspense, né? Quais são os principais desafios de se escrever e publicar um livro? Na escrita de livros, na verdade, você precisa ter um enredo bem formulado. Quando eu começo a escrever uma obra nova, diferente, eu sempre começo pelo final. Porque eu tenho que saber que mensagem, qual é a missão daquele livro. Na minha cabeça é sempre isso. Que missão que esse livro tem de ensinar para as pessoas? O que ele quer passar? Porque escrever por escrever não é muito o que eu faço. Eu escrevo com uma missão de transmitir, de transformar a vida da outra pessoa.
Então eu sempre começo do final. Sempre tenho o final formuladinho na minha cabeça e eu começo a construir a partir dali. E escrever é fácil, é a parte mais tranquila. Flui, as coisas fluem, vem, tem pessoas que fazem muita pesquisa, tem autores que levam anos fazendo pesquisa. Esse livro mesmo demorou 7 anos para ser concebido, mas é tudo fruto, depende do assunto, é claro. E tem livros que podem ser baseados em fatos e tá tudo bem. Agora, o mercado editorial é o que mais sufoca a gente, porque como somos escritores, como é que a gente chama? Novos escritores, a gente entra tipo num selo de novos escritores, tem aquele certo preconceito. Não vai investir muito naquele autor porque ele é novo. Tem que ver se vai ter alguma repercussão à obra dele. Então essa é a maior dificuldade, achar uma editora que você possa confiar para você se sentir à vontade e de repente publicar mais livros com ela. Ou daqui a pouco conseguir alguém que contratar serviços, como é que a gente chama? Serviços separados para cada parte do livro. Então tem que contratar um revisor, um diagramador e assim vai indo, alguém para fazer a capa e isso sai até um pouco mais caro, mas daí o lucro do autor é só dele. Não depende de uma editora para intermediar. Porém, ter uma editora ajuda um autor a se destacar no mercado editorial. Então, vai muito da análise, tem que pesquisar. É que assim, as pessoas têm uma mentalidade muito complicada em ser um escritor. Você se torna escritor escrevendo livros, mas a gente tem que vender. E o vender não é ficar, você quer comprar meu livro, isso ou aquilo. É você tentar se conectar com o leitor certo. É você saber que esse livro que eu escrevi pode não ser para você e tá tudo bem. Mas ele tem que encontrar o leitor certo. Porque daí a gente está conversando, a gente não está obrigando o outro a consumir algo que não faz parte da vida dele, e está tudo bem. E isso falta muito, esse conhecimento, porque a gente fica pensando, mas aquele livro foi tão ruim. Não, aquele livro não era ruim, ele só não era pro seu perfil, e está tudo bem. Além de escritora, você também tem um canal no YouTube. Como é que você faz para conciliar os dois? Esse canal no YouTube aí tem uma história. Posso contar? Pode, claro. Então, o canal no YouTube, o Ler Pra Quê, ele surgiu em 2020, durante a pandemia, que foi episódio assim, que foi tenso para todo mundo. E eu lembro que eu tinha muito medo de falar para câmeras. Eu gravo até hoje com o celular, mas eu não conseguia sentar na frente do celular e gravar, sabendo que aquele vídeo poderia atingir milhares de pessoas. Mas pra mim era tranquilo vir aqui conversar na frente de umas 40 pessoas e ok, eu conseguia. E foi aí que eu comecei a me desafiar. Então eu tenho que gravar esses vídeos, tenho que trazer informação e ainda tenho que fazer esse canal crescer. Vamos lá! Era muito desafiador pra mim porque eu era uma pessoa mais tímida, mais reservada. E eu comentei com as pessoas com quem eu trabalhava na época que eu ia montar esse canal. E eu fiquei com medo de que fosse ser julgada, criticada e tal. Mas eu pensei, não, meu propósito é transformar a vida das pessoas através da leitura. Então é isso que eu vou fazer. Não importa quem me fale o quê, eu vou fazer, vou dar a cara pra bater. E é isso. E daí eu comecei a fazer os primeiros vídeos, ficaram muito ruins, pra te ter uma noção. Eu gravei meu primeiro vídeo 12 vezes antes dele ir pro ar. Meu Deus. Porque eu não gostava do meu tom de voz. Eu falava muito devagar. Hoje eu falo rápido, não porque eu tô ansiosa também, mas porque é minha forma mais de tentar conectar quem tá me assistindo. E daí nisso eu fui treinando. Nada melhor do que a prática pra gente começar a ficar um pouquinho melhor. E daí hoje estamos fizemos aniversário de 3 anos do canal. A gente começou com 28 inscritos acho que nos primeiros 2 dias teve 28 inscritos e isso me encorajou. Aí eu pensei, não, peraí, 28 pessoas e detalhe, nem metade disso eram amigos meus. Então quer dizer que estava atingindo outras pessoas. É isso que eu vou fazer, eu vou continuar.
E daí eu comecei a transformar através dos vídeos, a tentar trazer mais conteúdo, a interagir mais, a me conectar com as pessoas que realmente precisavam da minha ajuda de alguma forma e tentar balancear isso com a vida de escritora. Porém, naquela época eu não estava escrevendo, eu tinha dado uma pausa na minha cabeça, porque eu precisava fazer uma coisa por vez. E como o YouTube era algo novo, eu tinha que parar um pouco, estudar aquela plataforma. Foi aí que eu busquei cursos de aperfeiçoamento. Eu fiz curso de YouTube, eu fiz curso para fazer um blog, eu fiz curso para fazer o Instagram, eu fiz curso para tudo. E daí eu comecei também com o blog em paralelo, para adicionar mais informação. E eu parei um pouquinho a escrita, que eu estava concebendo isso aqui também naquela época. Mentira. Eu tinha já enviado ele para a editora. E no processo da editora, ele ficou 1 ano com eles até ser publicado em 2022. E daí eu consegui ter essa pausa, esse respiro, e eu pensei, vou tentar algo novo. E foi aí que o canal começou a dar certo também. Tá dando certo até hoje. E sim, atualmente é complicado, porque tem que balancear as duas atividades, porque é muito, não parece, mas é edição, é gravação, é criação de conteúdo, é planejamento, e daí ainda tem a escrita, que a escrita também precisa de planejamento, e não é todo dia que eu escrevo. Às vezes eu escrevo uma vez por semana, às vezes eu fico 6 meses sem escrever. E tá tudo bem, porque a gente não pode se forçar a fazer algo, sendo que aquilo vai se tornar uma obrigação. Funciona para leitura, funciona para escrita também. Não é para fazer por obrigação, é para fazer por diversão, por se conectar com aquilo que você está vivendo. Acho isso muito mais importante. Bárbara, eu vi que você trouxe o seu livro, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as 2 obras que você tem publicado. As 2 obras? Isso aí. Tá, então esse aqui é A Vida da Morte, Jornada ao Submundo. Ele é uma saga que vai falar exatamente sobre a vida da morte. Ele vai contar um pouquinho dessa história, esse suspense, que é uma jornada, onde um menino de 16 anos, que vive no intermediário, é sequestrado e arrastado para o submundo. Mas tudo isso acontece com ele porque a morte foi lá pessoalmente buscar ele. Mas por que a morte ia levar alguém vivo para o submundo? Então a gente tem que descobrir o que acontece, porque muitos outros personagens estão envolvidos nesse trâmite aqui, e a vida deles corre perigo. E o que esse menino tem, ou por que ele é tão importante assim, e por que a morte veio fazer isso com ele? Então nós temos ainda 3 ou 4 livros pela frente para contar tudo o que vai acontecer nessa jornada. E o meu outro livro foi, que eu não tenho ele aqui porque ele não está mais disponível, eu lancei ele em 2012 e ele se chama O Portal, mas ele vai mudar o nome. Ele é um livro que foi um dos primeiros escritos pelaquela máquina de escrever que meu pai me deu. Então ele foi escrito com 15 anos, então necessariamente ele precisa ser atualizado, reformulado, porque eu descobri que tem uma outra informação interessante de acrescentar naquele enredo que vai enriquecer mais a história. Porque é um livro que fala sobre portais, só que é uma criança que atravessa. Nada contra crianças, tá? Não me levem a mal, porque o menino ele já é adolescente, tá? Agora, no portal, a menina tem 7 anos, e ela atravessa um portal e ela corre um certo risco de vida. E nisso, a mãe dela tenta lutar contra o tempo para tirá-la de lá ainda viva. Então é uma história assim bem suspense mesmo, eu diria até mais suspense do que esse. Só que ainda vai um tempinho para mim conseguir ajustar, porque eu estou trabalhando em outro livro que não é a sequência desse, embora a sequência desse já está em andamento. Que esse segundo livro eu estou tentando preparar para ano que vem. E não sei se eu posso falar, que é posso dar um spoiler assim rapidão. Não posso falar o nome dele, mas vai falar sobre um ano da minha vida, que foi o ano passado, que esse vai ser um livro mais direcionado para mulheres, vai trabalhar um pouco esse clima de suspense que eu trabalho, que é uma característica das minhas obras, mas ele vai falar mais sobre o despertar feminino, que também é, de certa forma, uma característica das minhas obras. Só que esse já é baseado em fatos, então vai ser vários relatos do que aconteceu durante o ano passado, porque vai falar de uma trajetória espiritual, que também é uma característica que eu trabalho em todos os livros.
E daí esse livro vai ser direcionado para mulheres mesmo, porque quando a gente chega nos 30, a gente fica pensando, nossa, eu tenho isso, aquilo e aquilo. Eu cheguei nos 30 e perdi tudo. Então é uma história escrita do avesso, onde toda dor foi transformada em algo diferente, porque a gente é aquilo que a gente faz com o que a vida faz da gente. E, de certa forma, é essa a missão desse livro, que está quase no finalzinho. Bárbara, voltando um pouquinho, a leitura faz parte da sua vida desde que você era muito nova. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse contato com os livros, né, sendo muito nova. Esse contato, enfim, foi influência também da minha mãe, que a minha mãe estudou até a 5ª série, e eu não entendia, na minha cabeça eu não entendia isso. E ela me diz assim, Bárbara, tu precisa estudar. Eu venho de uma família tenho 2 irmãos, né? E sempre foi muito disseminado isso para nós, que a gente estudasse, mas a gente não tinha essa mentalidade de que os nossos pais não tiveram tanto conhecimento. Foi aí que começou, mas a paixão pela leitura, por essa conexão, foi surgindo porque eu comecei a me conectar com os livros certos naquela época. Eu fui experimentando, eu fui descobrindo, eu fui de clássicos a livros que não tem nada a ver, foi para a literatura norte-americana. Eu fui explorando, eu fui me abrindo a isso. Então essa descoberta faz parte do nosso universo quando a gente é criança. E foi graças a isso e também trocando muita informação com os meus colegas que eu fui começando a me apaixonar por livros diferentes também, me conectando. Mais tarde eu fui entender que, infelizmente, os meus pais não tiveram a mesma oportunidade que eu, porque eles não tinham a possibilidade de ler livros da forma como eu leio agora. E até hoje eu sou a biblioteca ambulante da minha mãe, porque eu faço questão, ó, mãe, tu vai ler esse livro, porque esse aqui tu vai gostar. E assim a gente vai indo, sabe? É muito bom. Então, para finalizar, você comentou, né, que você já está planejando um novo livro. Queria que você falasse um pouquinho sobre os seus planos para o futuro. Bom, tenho alguns planos para o futuro. Não sei se eu posso dar uma notícia agora no vídeo. É que tem uma coisa que as pessoas não estão sabendo ainda e eu gostaria de falar, só que ainda não sei, tá? Eu vou falar. Eu estou trabalhando na escrita desse livro, que vai ser provavelmente lançado ano que vem, só não sei o período. Esse aqui está sendo continuado a história e o portal, como vai ser atualizado, vai levar ainda mais 1 ou 2 anos. Espero que não tanto. Esse aqui está sofrendo uma 2ª edição, porque teve uma quebra de contrato com a editora, e daí ele vai participar de um evento muito grande. A gente vai passear e ele vai ser lançado, a 2ª edição dele, na Bienal do Rio de Janeiro. Olha só, que legal! Em primeira mão, estou divulgando que ele vai para lá. Conhecer novos leitores e, né, várias pessoas vão poder embarcar nessa jornada junto comigo. Que incrível! Então tá, Bárbara, a gente agradece a sua presença aqui e boa sorte na sua jornada. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. E você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação no canal 16 da NET e pelas nossas redes sociais. Até mais!